E aí, galerinha, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou o professor Jorge, professor de Geografia da Escola Municipal Carrumbé. Muitos de vocês não me conhecem, né? Porque estudam no turno da manhã, mas os alunos que estudam no turno da tarde já conhecem o professor Jorge. Então é um prazer estar aqui com vocês. Nós estaremos juntos aí praticamente todas as semanas, né, até o final do ano, onde eu vou estar aqui apresentando para vocês alguns conteúdos, obviamente, da nossa disciplina, da nossa série. Eu vou estar trabalhando com vocês, obviamente, os conteúdos da 7ª série, tá? Então eu espero a participação e a colaboração de todos vocês. Tá bom? Então, olha só, nessa semana, nossa apostila, que vocês tiveram acesso, ela traz um assunto muito interessante para a gente, para a área da geografia, que é justamente a produção de mapas. O que é um mapa para a geografia, né? Qual a importância dos mapas? Né? Por que se faz essa ferramenta, né, tão importante para a gente entender, por exemplo, algumas realidades? Tá? Então, vamos lá. Bem devagarzinho eu vou explicar para vocês. Primeira coisa é o seguinte, gente. Quem é que confecciona um mapa? Né? Como que esses mapas são confeccionados? Na verdade, a ciência atrelada à geografia que confecciona os mapas é uma ciência chamada cartografia. Portanto, o profissional que produz mapas, ele é conhecido como um cartógrafo. Tá? E o que a cartografia faz? É uma ciência que tem como objetivo fazer uma representação gráfica da superfície terrestre. Então, o mapa, ele nada mais é do que uma representação, obviamente, da realidade. E essa realidade, gente, ela pode ser apresentada de diferentes formas. Eu posso apresentar uma realidade dentro de uma perspectiva física, né, dentro de uma perspectiva econômica, de uma perspectiva social, cultural. Então, a função do mapa é justamente representar essas diferentes realidades, tá? E veja que coisa interessante, gente. Se a gente pega, por exemplo, a história da confecção dos mapas, ele é anterior à própria ciência cartográfica, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero dizer que produzir mapas está na essência humana. Mesmo que esses mapas eles não sejam demarcados em uma folha de papel, ou no chão, ou até mesmo, né, na parede das cavernas, como, por exemplo, né, os seres humanos faziam lá na pré-história. Antes disso, a gente tem o nosso próprio mapa mental, né, que a gente constrói de forma cotidiana, de forma diária, que é aquele caminho que você vai da escola para casa, da casa para a escola, que são os caminhos que vocês percorrem, por exemplo, nos bairros de vocês, né? Ou quando vocês vão visitar um parente, ou quando vocês vão, né, sair para fazer alguma atividade de lazer. Então a gente constrói, né, intuitivamente mapas mentais. Mas essa forma de deixar registros, né, cartografados graficamente, para vocês verem, isso é antigo, é anterior inclusive à história. Né? Quando esses povos lá na pré-história, como uma forma de sobrevivência, de conhecimento do seu espaço, por exemplo, de conhecimento das áreas para o desenvolvimento de atividades agrícolas, conhecimento das áreas onde você tinha uma boa caça, né? Conhecimento das áreas do caminho onde você ia, por exemplo, pegar água, né, para abastecer a sua comunidade. Essas sociedades pré-históricas, elas já deixavam esses registros aonde? Na parede das cavernas. Tanto é que elas recebem o nome de quê? De figuras rupestres. Tá? Então veja a importância da construção, gente, de mapas para a humanidade. A confecção de mapas, o entendimento desses mapas, eles são importantes como um conhecimento estratégico. Todas as sociedades, todos os seres humanos, eles precisam se orientar, eles precisam se localizar e eles precisam, obviamente, conhecer o seu espaço e até mesmo o espaço do outro, né, para se deslocar, para, obviamente, vivenciar essas diferentes realidades. Tá bom? Então veja, olha a importância estratégica dos mapas.
Se você mora, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro e quer conhecer uma outra região, uma outra cidade, e você não conhece de imediato o caminho, porque você ainda não tem um mapa mental ali estabelecido, o que você faz? Você recolhe justamente aquele mapinha de papel, né? Você vai lá, pega o estado do Rio de Janeiro, vê as principais rodovias, vê por onde essas rodovias passam, né? E qual é o caminho que te leva até a sua área de destino, até o seu ponto de destino. Então você tem aí reproduzido, através desse mapa, né, o seu traçado, o caminho, por onde você vai passar, e aí você consegue, inclusive, né, calcular a hora de chegada, quanto tempo de duração, quantos quilômetros, né, a distância de um lugar para o outro. É óbvio que hoje nós contamos com mapas muito modernos, mapas digitalizados, com imagens de satélites, como esse que eu estou mostrando aqui para vocês. Olha o nível de detalhamento dele, né? Olha o nível de informação que ele nos traz. Porque essas imagens de satélites que produzem os mapas hoje mais modernos, elas trabalham com um nível de detalhamento maior, né? Elas têm uma coloração, uma quantidade de informações muito superior a esses mapas que a gente tem hoje no nosso dia a dia, ou que são mais comuns, aí, principalmente na nossa escola, que é aquele mapa de papel. Então, hoje, a gente tem a possibilidade tecnológica de entrar na internet e ver, por exemplo, esse tipo de mapas aí com essas imagens mais precisas provenientes de informações via satélite, tá? Outra coisa importante, quando se produz um mapa, a gente procura reproduzir uma determinada realidade. Não é aconselhável você, por exemplo, fazer mapas de diferentes temas, que são os mapas temáticos, e sobrepor imediatamente um sobre o outro, porque senão você não tem a informação adequada. Então o que você faz? Você cria um tema específico para o seu mapa para aquela realidade que você quer entender. Então, por exemplo, aqui eu tenho Brasil hidrografia, eu sei, por exemplo, a distribuição das bacias hidrográficas no território brasileiro. O outro eu tenho Brasil político, ou seja, quais são os estados e suas capitais. No outro eu tenho Brasil vegetação, então eu sei quais são os diferentes tipos de vegetação que aparecem no território brasileiro. O outro, um mapinha da região sudeste e a própria distribuição da população nesse território. Então veja, eu tenho informações de aspectos físicos, de aspectos políticos e de aspectos, né, sociais de diferentes áreas, de diferentes territórios. Então o mapa, ele está me apresentando diferentes realidades e a partir daí eu posso interpretar, obviamente, essas realidades. Para que um mapa, gente, seja completo, ele tem que conter alguns elementos fundamentais. Todo mapa ele tem que ter um título, né, que é justamente aquela realidade que ele vai procurar representar. A partir desse título eu tenho que ter uma legenda. Então, por exemplo, eu não posso ter um mapa com um título político e uma legenda com características físicas, porque aí eu não vou estar produzindo um mapa fiel, né, ou que busque entender aquela realidade. Então eu tenho que ter uma legenda que esteja diretamente relacionada com o título desse mapa. E pensando na legenda, né, essa legenda ela pode ser de diferentes formas. Ela pode ser, por exemplo, uma legenda gráfica, e aí dentro desse gráfico eu posso ter diferentes figuras geométricas, um quadrado, um retângulo, e por aí vai. Essa legenda ela pode ser feita de símbolos, como por exemplo de rodovias, aeroportos, né, que podem estar representados por diferentes desenhos, ou ela pode ter, como vocês estão vendo aqui nesse mapa, cores diferentes, para justamente destacar ou informar características distintas do território do qual esse mapa está representando, ou seja, as áreas de maior crescimento, de menor crescimento. Então você faz aí um degradê, uma variação de cores para melhor informar esse mapa, tá? Outra coisa importante é a posição geográfica, ou seja, a rosa dos ventos, que geralmente está nessa forma aqui, uma setinha apontando para o norte, tá? Mas pode ser que venha a rosa dos ventos completa, norte, sul, leste, oeste. Temos que ter o sistema de coordenadas geográficas, ou seja, os paralelos, os medianos,
para saber quais que são os paralelos e os meridianos que cortam esses territórios, né? As latitudes e as longitudes a partir daí, para saber justamente a posição geográfica precisa desses territórios, e por último, uma escala, né? O que é uma escala? A escala ela é um elemento, uma representação matemática. Na verdade, é o seguinte: quantas vezes aquele mapa ele foi, ou seja, aquela realidade ela foi reduzida para caber em uma folha de papel, ou seja, para ser representada no mapa. Veja, por exemplo, nesse mapa, eu estou representando o quê? O território nacional. Você imagina, olha quantas vezes eu tive que reduzir o território brasileiro. O território brasileiro tem mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Então eu tive que criar um artifício de escala, de trabalhar em centímetros, para que esse mapa pudesse, obviamente, caber adequadamente numa folha de papel. Tá certo, galerinha? Tá? Espero que vocês tenham gostado. Toda semana nós vamos postar uma videoaula dessa para auxiliar o estudo de vocês na área de geografia. Valeu? Beijo. Espero que todos estejam bem. Tchau.